O doutor Rosmar e o doutor Marlos já se encontram. O doutor Marlos, estou vendo aqui que já se encontra. Estou aqui, Davi. O doutor Rosmar. Boa noite, Davi. Obrigado. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a aceitação aqui do doutor Rosmar, do doutor Marlos, por ter aceitado esse convite e poder estar aqui conosco. Conforme vocês ouviram, temos um problema técnico com o YouTube, mas já estamos tentando resolver isso. De qualquer forma, eu estou deixando aqui gravado para a gente poder disponibilizar isso futuramente, caso a gente não consiga transmitir para o YouTube. De qualquer forma, a Abracrim aqui está tentando resolver essa situação com o YouTube, mas acredito que a gente vai conseguir. Mas, de qualquer forma, está sendo gravado e vamos dar continuidade, né? Primeiramente, eu gostaria aqui de apresentar o doutor Marlos Ars de Oliveira, que é advogado criminalista, atuou em muitos processos, né, doutor, da Lava Jato, e é um advogado extremamente competente e que tem uma experiência enorme com a justiça negocial, com acordos, né, colaboração, e vai tratar deste tema aqui conosco, do acordo de colaboração, acordo de não persecução penal, que apesar de tinha previsões, né, em resoluções do Ministério Público, mas agora com a lei anticrime foi positivado realmente através de lei, que é uma questões, poder estar aqui falando conosco sobre este tema. E depois nós temos o doutor Osmar Alencar, que é juiz federal e professor também, e vai estar falando sobre medidas cautelares pessoais, né? O doutor Osmar, que é autor de obras jurídicas, autor do livro Curso de Processo Penal, junto com o Nestor Távora, que vai estar falando sobre medidas cautelares pessoais, que tivemos diversas mudanças pela lei anticrime. E antes de passar a palavra para o doutor Marlos de Oliveira, para poder iniciar a nossa palestra, eu vou passar a palavra para a doutora Flávia Aquino, que é secretária-geral da Abracrim, que vai estar falando em nome da diretoria da Abracrim, aqui no Espírito Santo, para dar as boas-vindas e falar um pouco sobre a nossa instituição, da nossa associação. Doutora Flávia, toca a palavra. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim. Não vou me demorar muito, até porque nós temos pessoas mais interessantes para ouvir agora à noite. Só gostaria de dizer que é com muita honra que eu estou aqui, representando o nosso presidente da Abracrim do Espírito Santo, o doutor Homero Mafra, e dizer que a Abracrim segue na defesa da advocacia criminal, né, que a gente segue junto, se reinventando aí nesse período de pandemia, contando com esse trabalho do doutor Davi, como diretor cultural da Abracrim, que tem contribuído muito aí para a gente não atrofiar o cérebro durante esse período de pandemia. E agradecer, né, por mais um dia de webinar, e agradecer a presença do Dr. Marlos, do Dr. Rosmar, e agradecer principalmente por vocês estarem disponibilizando o tempo de vocês com a gente. E desejar para todo mundo uma boa noite, muita saúde, que todo mundo use máscara. E vou deixar vocês aí com a palavra. Afinal de contas, ninguém está aqui para me ver e para me ouvir, né? Boa noite. Boa noite, Flávio. Muito obrigado aí pelas palavras. Já para poder dar início a essa nosso webinar de hoje, eu passo a palavra para o doutor Marlos Ars de Oliveira, mestre em Direito Econômico e Social Penal pela PUC do Paraná, pós-graduado em Direito Processual Penal também pela PUC do Paraná, doutor em Direito pela PUC do Paraná em 2016, foi professor, lecionou na PUC, foi presidente da OAB, seção Curitiba, na gestão 2005 e 2006, faz parte de diversas associações e membro de institutos da área do direito penal, e é sócio do escritório Ars de Oliveira e Andressa Advogados Associados, que atua mais especificamente no direito penal econômico. Portanto, para esse início, eu passo a palavra para o doutor Marlos Ars de Oliveira. Está com a palavra, doutor, pode ficar à vontade. Davi, eu gostaria de cumprimentá-lo efusivamente, também a doutora Flávia Aquino,
agradecer a Abracrim, Associação Brasileira dos Criminalistas, seccional do Espírito Santo, na pessoa de vocês, a possibilidade de estarmos juntos essa noite. Cumprimentar muito especialmente o Dr. Rosmar Alencar, dizer que eu acompanhei essa semana uma live sua e fiquei muito feliz porque compartilhamos boa parte das ideias, então uma satisfação conhecê-lo hoje, mesmo que de forma virtual, para podermos trocar impressões. Dizer a vocês que sou filiado aqui à Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas, aqui no Paraná, e que nós estamos frente a uma justiça penal negocial. Eu pretendo não ultrapassar a casa dos 30 minutos, então eu estou começando 19h20, e nesses 30 minutos eu gostaria de discutir com vocês o acordo de não persecução penal, que é a proposta do tema, mas como nós chegamos no acordo de não persecução penal, quais foram os momentos que nós atravessamos para chegar aqui e como que nós estamos vivenciando hoje uma justiça penal negocial. Será que isto é uma vantagem? Não é uma vantagem? Nós temos problemas? Não temos problemas? Então, é este o cenário que eu gostaria de discutir com vocês, não sem antes também lembrar que eu sou um fã do Espírito Santo, aprendi aí a comer a moqueca capixaba, segundo os capixabas, a única moqueca, né, que o resto é peixada, então eu fico muito, muito honrado de estar com vocês. Nós temos um movimento aqui, é preciso resgatar, em 1995, todos vocês sabem, foi lançada a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. A Lei dos Juizados Especiais trouxe 2 elementos de justiça penal negocial. Naquela época eu já advogava e nós não enxergamos, os advogados, os juízes, os promotores, não enxergamos naquela época a transação penal e a suspensão condicional do processo como 2 instrumentos de justiça penal negocial. Se alguém naquela época alertasse que nós chegaríamos neste 2020 com colaboração premiada e com acordo de não persecução penal, por certo seria tratado como um louco, porque não se imaginava de forma nenhuma os acordos no direito penal. Mas é importante para nós que estamos debatendo o tema, nos situarmos naquele momento da década de 90. Em 1988, a Constituição Federal da República foi promulgada. Portanto, nós estávamos há 7 anos, em 1995, há 7 anos de uma nova Constituição. Naquele momento, o maior clamor era de acesso à justiça. As pessoas clamavam, porque nós vínhamos de um período longo de ditadura, sem acesso à justiça, e as pessoas clamavam por acesso à justiça. Então, a justiça civil tinha aqueles pequenos juizados, o Tribunal de Pequenas Causas, que eram chamados, e a justiça civil vivia essa época de ouro de acesso à justiça. Todos tinham acesso à justiça, todos deveriam ter acesso à justiça, a Constituição garantia o acesso à justiça. Na esfera penal, o IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e outros órgãos que congregam os estudiosos do direito penal, caminhavam numa direção de descriminalização. Então, aquelas pequenas contravenções, aqueles pequenos crimes, do ponto de vista acadêmico, estavam caminhando para uma descriminalização. Esse era o cenário, em 1995. Entretanto, o professor saudoso Luiz Flávio Gomes, recém-falecido, a professora também saudosa Ada Pellegrini Grinover, lideraram um movimento e acabou sendo promulgada a Lei 9.099, que na esfera penal acabou por não criminalizar, mas trazer para dentro da justiça aquelas pequenas infrações que acabavam sendo resolvidas lá por um juiz de paz ou acabavam sendo resolvidas numa delegacia de polícia. E o juizado especial foi, então, como até hoje é, tomado por essas pequenas infrações. E a lei previa, então, 2 modalidades de acordo. A transação penal,
que estava prevista lá no artigo 76, para aqueles crimes cuja pena máxima não fosse superior a 2 anos, e a suspensão condicional do processo, previsto lá no artigo 89 da Lei 9.099, para aqueles crimes cuja pena mínima fosse igual ou inferior a 1 ano. Então, no juizado especial, nós passamos, advogados que estão aqui nos assistindo, juízes e promotores que atuam no juizado, que estão assistindo, nós passamos a vivenciar pela primeira vez um momento de justiça penal negocial. Isso teve bons momentos, teve maus momentos, decorridos aí praticamente 25 anos desse início de justiça penal negocial, a transação e a suspensão também postas na jurisprudência, também postas na doutrina, e nós evoluímos um degrau a mais quando trouxemos a colaboração premiada, que é o terceiro instrumento de justiça penal negocial. É preciso alertar que a colaboração premiada está previsto em nosso ordenamento jurídico desde a década de 90. Já na Lei 8.072 de 90, nós tínhamos lá um artigo sobre a então delação premiada, e também em toda a legislação extravagante relativa a organizações criminosas, crimes econômicos, sempre vinha, mais de 10 leis, um pequeno artigo dizendo que, no caso do colaborador, do delator, à época, devolver o produto do crime, apontar os integrantes da organização criminosa, dizer onde que a pessoa está sequestrada, no caso de sequestro, ela teria um benefício que poderia, como regra geral, ter uma redução da pena em até 2/3. Esse era o cenário. Com o advento da Lei 12.850, nós passamos a ter uma colaboração premiada melhor formatada. Pela primeira vez, a Lei 12.850 trouxe forma, trouxe requisitos, trouxe o papel do juiz, o papel do Ministério Público, da Defesa, enfim, deu um arcabouço prático, pelo menos inicial, para a colaboração premiada. Isso ficou muito esquecido até a famosa Operação Lava Jato. Na Operação Lava Jato, se popularizou, de forma geral, a colaboração premiada. Inclusive, nos meus escritos, acabei criticando uma certa vulgarização do instrumento, que vocês têm conhecimento. Eu sou um defensor de uma justiça penal negocial, sou a favor da justiça penal negocial, e naquele momento achava que nós termos uma enormidade de acordos acabaria por fragilizar os acordos de colaboração premiada. A Lei 13.964, que trouxe o acordo de não persecução, que é o tema da nossa fala, e nós estamos caminhando para o acordo de não persecução, trouxe uma alteração na Lei 12.850 e deu um contorno ainda melhor para o Instituto da Colaboração Premiada. O Instituto da Colaboração Premiada nada mais é do que um acordo entre a defesa e o Ministério Público, que o colaborador, devolvendo o produto que ele obteve com o CRI e com o Ministério Público, uma redução da sua pena, que pode ser até o perdão judicial. E a colaboração premiada trouxe inúmeras discussões que estão sendo balizadas pela jurisprudência e, muito especialmente, balizadas pelo Supremo Tribunal Federal, que tem sido instado a discutir o tema. Vejam, por exemplo, o caso da colaboração da JBS, vejam, por exemplo, o caso da colaboração do Palocci, vejam o caso da colaboração de tantas outras pessoas que foram ao Supremo para discutir a validade, para discutir
se as cláusulas eram legais, para discutir se houve uma efetiva colaboração. Então, nós temos a transação penal, temos a suspensão condicional do processo e temos a colaboração premiada. Quando o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, encaminha ao Congresso Nacional um pacote anticrime, esse pacote anticrime foi com um objetivo claro de combate à corrupção, de agravar a situação da persecução penal, dos sistemas penais, das penas. Era um pacote bastante severo e que previa, entre outras cláusulas, entre outras propostas, o plea bargain, que seria um acordo daí que nós não trataremos hoje, porque não foi aprovado na lei anticrime, mas foi aprovada o acordo de não persecução. O plea bargain, a grosso modo, nada mais é do que nós irmos ao gabinete, na prática, do Ministério Público e tratar do acordo. E aí tem uma série de tabelas, etc., que hoje não serão objeto da nossa fala. E o acordo de não persecução penal, que foi homologado na Lei 13.964, ele traz uma série de pontos que merecem muita reflexão, e é importante essa discussão, como no dia de hoje, porque nós temos apenas 5 meses de promulgação da lei e de utilização desse acordo de não persecução, que está trazendo uma série de dúvidas. Então, verifiquem no artigo 28A, que foi o alterado pela Lei 13.964, que o artigo coloca que, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor um acordo de não persecução penal. E elenca, do inciso 1º ao inciso 5º, as condições para esse acordo, não sem antes trazer o primeiro ponto polêmico, que é a questão da confissão. O acordo da não persecução penal prevê que o réu confesse o crime. Isso traz, a meu sentir, e como eu enxergo esse instrumento, e vocês sabendo que eu sou a favor dos acordos na esfera penal, ele traz praticamente uma impossibilidade de utilização do acordo de não persecução penal. A confissão, ela está prevista na legislação e traz um benefício de redução da pena em 1/6, mas ela, como requisito para um acordo, traz uma gravidade muito grande se por qualquer motivo esse acordo acabar não sendo homologado ou se por algum motivo esse acordo acabar não sendo cumprido. Para aqueles dentre nós que já participaram dos acordos, seja na condição de advogado, juiz, promotor, procurador, têm conhecimento que os acordos muitas vezes têm uma série de problemas e acabam sequer sendo homologados. Sabem que, mesmo sendo homologados, esses acordos têm uma série de dificuldades no cumprimento da pena. E mesmo que nenhuma das partes esteja de má fé, basta dizer, por exemplo, que o réu que faça o acordo não consiga pagar a pena de multa do acordo. Se ele não pagar a pena de multa do acordo e ocorrer uma quebra do acordo, esta ação penal voltará a tramitar e terá uma confissão do réu quanto ao fato. Esse é um problema. Outro problema, nas ações penais que envolvem crimes econômicos em grandes operações, é absolutamente, seja ela de improbidade ou uma ação civil pública. Muitas vezes vocês estão tramitando com uma ação penal e ainda não tem a ação civil. Você faz a confissão na esfera penal e sobra uma ação civil ainda inexistente, que quando vier, virá e você terá confessado o crime sem conseguir o benefício da ação civil, de um acordo na esfera civil. Então, eu não posso deixar de lembrá-los que na lei anticrime, na 13.964, faço um pequeno parágrafo aqui, existe uma previsão
que alterou a Lei 8429 de 92, alterou o artigo 17º, parágrafo 1º da Lei 8.429, que permite um acordo de não persecução cível. E isso era absolutamente impensável antes da lei anticrime, era uma grande dificuldade que nós tínhamos. Hoje se pode fazer um acordo de não persecução cível e as partes podem, inclusive, suspender a apresentação da contestação por até 90 dias. Mas vamos imaginar aquele caso em que você confesse na área criminal e ainda não exista esta ação cível. A ação cível virá depois com a confissão. Então, qual é a minha proposta em relação à confissão? Eu estou nesse ponto fechando a questão com a APACRIM, que é a Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas, portanto com a ABRACRIM, Associação Brasileira dos Criminalistas, e também SEIC do Espírito Santo, que fizeram e apresentaram uma ação direta de inconstitucionalidade que tramita sob o número 6304 no Supremo Tribunal Federal. É importante que vocês acompanhem essa ADI, porque essa ADI está discutindo justamente a inconstitucionalidade da confissão. O argumento principal é que a confissão viola o princípio máximo da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência, enfim, os princípios que nos são mais caros. Isto tudo está muito bem descrito na peça que a ABRACRIM e as suas associadas apresentaram e que eu espero tenha êxito no Supremo Tribunal Federal para que seja afastada a necessidade da confissão. Porque, do ponto de vista prático, eu ouso dizer que o acordo de não persecução acabará, aspas, não vingando no nosso sistema, pois essa confissão trará mais prejuízo do que benefício ao acusado. Gosto sempre de trazer um aspecto prático. Naqueles casos que eu estou atuando, tenho recebido formulários do Ministério Público, o que acho horroroso, e nesse formulário ele prevê fulano de tal, qualifica, que é o réu, abre aspas, confessa, e vem uma descrição da denúncia, como se o réu soubesse escrever uma denúncia, fecha aspas. Então você confessa um fato típico, um crime, nas palavras do próprio Ministério Público, que é aquilo que ele ofereceria como denúncia. Ora, isso não é uma confissão. A confissão é um ato de vontade da parte. Ela precisa, inclusive, na prática, acreditar mentalmente que praticou um crime. Porque se mentalmente ela não praticou um crime, fica até difícil que ela confesse, salvo para fins formais, como esse fato que eu descrevi para vocês, de um formulário que eu acho absolutamente horroroso e que muitos estão defendendo, a meu ver, de forma equivocada, que não poderá ser utilizada depois no caso de não cumprimento de acordo, no caso de quebra de acordo. A lei não diz isso e eu não tenho dúvida que o Ministério Público usará essa confissão contra o denunciado. Então, esse é o primeiro ponto polêmico que nós precisamos tomar bastante cuidado. Quais são as outras condições previstas no inciso 1º ao inciso 5º? Inciso 1º, a reparação do dano ou a restituição da coisa à vítima. Ok, a pessoa precisa reparar o dano, precisa restituir, muito que bem. Segundo ponto, ela renuncia voluntariamente aos bens que o Ministério Público tenha indicado, que foram produto do crime ou que foram utilizados para o crime, também sem problemas. A pessoa presta serviço à comunidade, pela pena mínima, diminuída em até 2/3. Ok. Inciso 4º, paga uma pena de multa. Inciso 5º, cumpre outra condição que o Ministério Público aponte que seja proporcional e compatível com a pena. Então, tendo vocês enxergado que, num acordo de não persecução penal, o cliente de vocês, para os advogados, ou em tese, para os juízes e para os promotores que nos acompanham, precisou confessar, precisou devolver o produto do crime, precisou prestar serviços à comunidade,
precisou pagar uma multa e precisou aderir a outras condições que o Ministério Público venha a trazer. Aqui vem a segunda crítica, sempre lembrando que eu sou, que deve seguir, evidentemente, balizas que devem ser trazidas pela lei. Mas da forma como ficou posto e da forma, muito especialmente, que o Ministério Público Federal, naqueles processos que eu atuo, até agora mais de uma dezena, nós estamos assistindo, nós estamos recebendo formulários preenchidos com uma proposta para que o réu confesse e faça uma adesão a um contrato de adesão e não a um acordo. Trazendo para o ponto de vista prático para que todos possam enxergar. O cidadão, isso aconteceu hoje. Hoje. Artigo 89 da Lei de Licitações é o crime. A proposta do Ministério Público vem da seguinte forma. Reparação do dano. Valor, 16 milhões de reais. Que é o valor total da licitação. Ninguém disse aqui que o dano equivale a 16 milhões de reais. Aqui se diz que a licitação teve um valor de 16 milhões de reais. O Ministério Público, então, propõe que o réu devolva 16 milhões de reais. Se não bastasse, ele propõe que o réu cumpra uma prestação de serviços à comunidade pela pena de 5 anos, que é a pena máxima, reduzido em 1/3 ou 2/3, que foi a proposta que o Ministério Público apresentou. Por que a pena não é a mínima para cumprir a prestação de serviços à comunidade? E pasmem os senhores, ele propõe que o réu fique com 5 anos, e nessa cláusula aberta o Ministério Público pode propor isso, ele propõe que a pessoa fique 5 anos sem exercer seus direitos políticos. Neste caso concreto, que é importante vocês enxergarem, esse cidadão já foi absolvido na esfera civil. A ação civil que tramitou sobre os mesmos fatos levou à absolvição dele, e o Ministério Público está ciente disso. E mesmo assim tem a coragem de propor um acordo nesses termos. Significa dizer, isto não é acordo. Neste caso concreto, nós não estamos falando de um acordo. Nós estamos falando de uma solicitação de adesão a um contrato de adesão, como quando a gente contrata um plano de saúde, contrata um consórcio qualquer, nós não temos condição de discutir com o banco aquelas cláusulas. Ora, negociação pressupõe uma mesa. Nós aqui todos estamos numa mesa, mesmo que seja uma mesa virtual. Vocês estão me enxergando, eu estou enxergando uma parte de vocês, aqueles que estão com as câmeras fechadas, eu estou vendo o nome, ou tem uma identificação, nós estamos dialogando, vão ser abertas as perguntas, vamos discutir. A negociação se dá dessa forma, porque eu não posso responder uma proposta dessa por escrito, porque a única proposta que eu posso responder por escrito é dizer que eu exijo, como acordo, que o Ministério Público retire a ação e peça desculpas ao réu e a toda a família dele. Quer dizer, se eu fizer isso, é tão absurdo quanto a proposta absurda que o Ministério Público está fazendo. Isto é a dificuldade, e não é uma falha pessoal do Ministério Público, não é má fé, não, aqui se trata de uma falta de prática de negociação, muito especialmente na esfera penal. Porque o Ministério Público, num acordo de não persecução penal, ele vai precisar sair do seu lugar de fala. Ele deixa de ser um órgão acusador para ser um órgão que deveria ser um órgão fiscalizador. Vejam, por exemplo, num caso que vocês já devem ter enfrentado no juizado especial, e já me aproximando do final, mas dando os exemplos para que todos entendam, uma transação penal. Quantas vezes no juizado especial o Ministério Público propõe a transação penal, a defesa não aceita a transação penal e o Ministério Público não oferece a denúncia? Por que ele não ofereceu a denúncia? Porque não existe justa causa para a denúncia. E a lei não prevê que para oferecer a transação o Ministério Público tenha que analisar a justa causa. Mas deveria o Ministério Público analisar a justa causa. E se a transação penal fosse um acordo no sentido de justiça penal negocial, e se essa mesa tivesse aberta, poderia o advogado alertar o Ministério Público que não existe justa causa e, portanto, seria o caso de arquivamento e não de oferecimento da transação penal.
Então, essa a primeira dificuldade é a questão da confissão. Segunda dificuldade são as próprias condições que a lei prevê e que acabam sendo mal utilizadas. Ainda dentro dessa utilização equivocada, a meu ver, alguns promotores ou procuradores acabam... Há uma discussão se a lei é processual, se a lei é penal, se esse artigo do acordo já se aplica. Na prática, nós estamos vendo que, na maior parte das vezes, os juízes têm aberto ao Ministério Público, em qualquer fase que o processo esteja, a possibilidade de se manifestar sobre a proposta de acordo. O Ministério Público, salvo exceções, tem proposto os acordos, ou seja, não tem discutido a questão de não valer, de não ter validade a lei nesse momento que não seja o momento inicial da ação. E o Ministério Público, algumas vezes, acabou formando, dentro do órgão do Ministério Público, autos internos do Ministério Público. Não são autos apartados judiciais, mas são autos que tramitam no Ministério Público e acabam intimando a parte ou o seu advogado para se manifestar sobre a proposta do acordo. Ora, isso não são autos judiciais, isso não está sob o controle judicial. Eu acredito que nós vamos acabar evoluindo para essa prática de uma negociação direta entre Ministério Público e Defesa, mas nesse momento não é isso que a lei prevê. Quer dizer, o Ministério Público deve responder nos autos ao juiz, o juiz abre prazo para a defesa e assim as negociações avançam, inclusive com a possibilidade de uma audiência ou de uma reunião entre as partes, mas não formatando autos apartados para que essa discussão se dê em autos que tramitam no Ministério Público e não perante o controle de um juiz. Qual é a vantagem para o acusado se ele passar por cima de todas essas dificuldades e optar por confessar e optar, na verdade, por um cumprimento anterior da pena? A vantagem que ele tem é de permanecer com os seus antecedentes, com a sua primariedade. Ou seja, o acordo de não persecução penal, assim como a transação e a suspensão condicional do processo, e diferentemente da colaboração premiada, que acaba ocorrendo o processo e a condenação, via de regra, no acordo de não persecução penal, a pessoa não tem uma condenação, não gera antecedentes e, portanto, ela se mantém com os seus antecedentes absolutamente limpos e com a sua primariedade. Eu estou recebendo aqui uma série de perguntas no chat, mas nós vamos, pelo que o Davi me orientou e pelo formato, nós vamos primeiro ouvir o Dr. Rosmar. Eu encerro, o Dr. Rosmar faz a sua fala, que é esperada por todos, e depois nós voltamos para as perguntas. É isso, né, Davi? Ok. Perfeitamente. Então, essa questão da primariedade. Pontos rápidos para fecharmos. O juiz tem uma participação no acordo de não persecução penal mais ativa do que ele tem no acordo de colaboração. O juiz verifica as condições, se ele considerar que as condições são insuficientes, inadequadas ou abusivas, ele devolve ao Ministério Público para que o Ministério Público as refaça. E se a defesa se não for homologado, ou se o Ministério Público, na verdade, não propor o acordo, a defesa pode recorrer à instância superior do Ministério Público. Vejam a nossa dificuldade aqui. Se a defesa faz uma petição demonstrando interesse no acordo de não persecução, ela estrategicamente no processo está dizendo que ela está fragilizada. Se eu tenho o meu direito de defesa e eu sei que eu devo confessar, se eu digo que eu quero fazer um acordo, eu estou praticamente dizendo ao Ministério Público que eu cometi um crime. No jogo de estratégia processual, isso não é bom para a defesa. Menos ainda você recorrer se você não tem convicção e certeza de que você deseja fazer o acordo. Então, por que eu estou dando essa informação? Porque o papel do advogado, cada dia,
ele se torna mais importante para os seus clientes. Não só importante para exercer o pleno direito de defesa, aqui entendido como direito de resistência, como utilização de todos os instrumentos legais para que a pessoa seja bem defendida, mas também para orientar o seu cliente se ele deseja ou não fazer o acordo. E o acordo, a meu ver, tanto de colaboração quanto de não persecução penal, só deve ser utilizado naqueles casos em que a defesa técnica avalie com o seu cliente que não há defesa técnica possível. Significa dizer, um acordo de colaboração premiada, e eu fiz alguns na Operação Lava Jato, ele deve ser feito se a prova que foi apresentada até aquele momento é uma prova contundente, que você não vai conseguir desqualificar a prova, desconstruir a prova, e que a tua pena vai ser uma pena muito elevada para cumprimento em regime fechado. Porque se você tiver chance de defesa, ou se a tua pena for uma pena, como é o caso aqui, são as penas inferiores a 4 anos, o acordo de não persecução penal. Penas inferiores a 4 anos, via de regra, a pessoa vai cumprir em regime aberto. Ela vai cumprir com prestação de serviços à comunidade. Então, se as condições do acordo não forem muito boas, não há por que fazer o acordo. Mas quem avalia isso? Quem avalia isso é o advogado. O advogado precisa ter ciência clara das provas que foram apresentadas pelo Ministério Público, precisa ter conduzido uma investigação interna do caso, verificado as provas, inclusive produzido conversas ou verificações, perícias, para que ele faça uma avaliação se é o caso de evoluir para um acordo de não persecução. Então, termino com essa lembrança aos advogados do seu papel fundamental numa justiça penal negocial. Não há possibilidade de nós evoluirmos para uma justiça penal negocial plena, e nós vamos evoluir para isso. Não há mais como nós podemos ter uma palestra maravilhosa com críticos da justiça penal negocial. Não há problema, é até difícil discordar dos argumentos. Mas, na prática, nós estamos com essa justiça penal negocial posta. E nós precisamos aprender a lidar com ela. E o nosso papel, enquanto advogados, é fundamental para bem orientar os nossos clientes a tomar a decisão correta. Após eu devolvo a palavra ao Davi e volto com a resposta às perguntas ao final. Muito obrigado. Eu agradeço, muito obrigado, doutor Marlos. É bem prático, né, a fala do doutor em relação ao acordo de não persecução penal. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, umas 5 perguntas para serem feitas sobre o acordo. E aí, após a fala do doutor Osmar, nós passamos às perguntas tanto do tema do acordo quanto ao tema de medidas cautelares pessoais, que também tem aqui, já tem aqui umas 2, 3 perguntas sobre esse assunto. Passo a palavra, então, para o doutor... Primeiramente, né, muito obrigado, doutor Marlos. Aí é só aguardar que ao final a gente vai ver essa questão das perguntas. Passo a palavra aqui para o doutor Osmar Alencar, doutor em Direito Penal pela USP, processual penal, né? Doutor em Direito pela USP em 2015, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, também especialista em Direito Processual Penal, juiz federal e autor do livro que fez em coautoria com o doutor Nestor Távora, que vai falar sobre medidas cautelares pessoais. Doutor Osmar Alencar, muitíssimo obrigado por essa aceitação. A palavra está contigo. Muito boa noite. Eu queria agradecer ao professor David Metzger, nosso amigo, já posso dizer assim, pelo convite. Metzger, muito me honra ser convidado para um evento desse porte, e também agradeço não só esse, mas a outros convites que você já me formulou. E é um desafio de desincumbir, né, e participar com algum contributo aí com esse tema que está na lei anticrime, com algumas modificações. Queria saudar a professora Flávia Aquino pela participação, pelas palavras. Muito obrigado pela receptividade. E ao palestrante que me antecedeu, professor Marlos Arnes, agradecer pelo aprendizado. Estava te ouvindo aqui atentamente.
ideias que comungam com a minha, e também alguns pontos que eu não tinha percebido. E isso é sempre muito bom, porque nos ajuda a refletir, né, e a encontrar melhores alternativas para esse problema aí que tanto nos angustia, que é o acordo e não persecução penal. Eu vou falar sobre as medidas cautelares pessoais, né? Alguma coisa que tem de novo aí, ou que tem despertado nossa preocupação, né? E quando a gente fala em medida cautelar pessoal, é um gênero, né? Poderia alinhar a questão da prisão e a questão das medidas alternativas, ou as vias alternativas à prisão, que poderiam ser elencadas ali no artigo 319, especialmente a sistemática de aplicação dessas medidas cautelares. Não sem antes agradecer a todos que estão me ouvindo aqui, certo? Então, gente, a Lei 3.964, ela trouxe algumas mudanças, a meu ver, foram mudanças progressistas, né? Hoje nós temos, no Código de Processo Penal, nós temos a audiência de custódia. Então, assim, isso é um ganho, né? E é um ganho porque repercute especialmente na iniciativa para se decretar a prisão. Eu digo na iniciativa para se converter uma medida cautelar em prisão preventiva. Eu tenho acompanhado a jurisprudência no curso desses anos, e o mais curioso é que o 310 do Código de Processo Penal, que é um artigo cuja aplicação acontece na fase pré-processual, isto é, naquela fase inicial, né, naquela fase preliminar, investigativa, que geralmente nós afirmamos, enquanto doutrina, não cabe o atuar de ofício do juiz. O 310 era entendido como aplicado de ofício pelo juiz, especialmente em seu inciso 2, ou seja, na hipótese de se converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, observe. Inciso 1. Relaxar a prisão se ilegal. O juiz, ao receber os autos de prisão em flagrante, deveria relaxar a prisão se ilegal, como de fato deve, segundo a Constituição. Não há que se falar aí em necessidade de pedido prévio. Quanto mais rápido se relaxar, melhor. Não é? Agora, quanto ao inciso 2, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, segundo o STJ, segundo o STF, poderia ser determinada de ofício pelo juiz, mesmo na fase investigativa, porque teria assim uma ideia de que estava já precedida por uma situação prisional, como é a situação do flagrante. Mas aquele problema era um problema muito incômodo, né? Porque, afinal de contas, como admitir que o juiz, ainda que a pretexto de converter, finde por decretar uma prisão preventiva, né? Então, com a instituição da audiência de custódia, isso ficou parcialmente corrigido. Eu creio que não devemos ter mais problemas quanto a isso, porque na audiência de custódia devem estar presentes não só o réu, mas também o Ministério Público. Então, a oitiva do MP ali, quanto à conversão ou não, é algo que deve acontecer de maneira natural, até de uma maneira bem célere, bem rápida, né? Basta ouvir e se decretar. E, a nosso ver, se o MP se manifestar pela não conversão da prisão em flagrante preventiva, o juiz não deve decretá-la sem essa anuência, né? Porque aí feriria o sistema acusatório. Então, assim, alguns dispositivos, inclusive os melhores dispositivos tiveram eficácia, né? Tudo de prova, né? Que é bem estudada pelo professor Geraldo Prado, que no Código de Processo Penal se fala em cadeia de custódia do vestígio. Não se mexeu nisso, ao menos isso. Mas os dispositivos do juiz de garantias foi um dispositivo progressista, né? Até surpreendeu, porque nós tínhamos, né, Médici, comentado a lei anticrime em seu projeto original, que na verdade eram 3 projetos encaminhados pelo ministro da Justiça, e era uma lei assim, extremamente retrógrada e que era calcada em princípios muito antigos, né? Embora sob o argumento de que seria algo novo. O fato é que a parte processual da lei veio de uma maneira progressista, especialmente aí relativamente à prisão, né? E eu digo assim em termos de aprimoramento de alguns textos, né?
soluções de problema de iniciativa, né? Então, vamos começar pela iniciativa, que envolve uma questão bem interessante, porque, primeiro, a lei veda por completo a iniciativa de ofício e parece o fazer no artigo 3º-A, quando diz que o sistema, né, a estrutura do processo penal brasileiro é uma estrutura acusatória, né? E não fala inquérito, não fala persecução penal, fala processo, né? Então, assim, nós temos o processo como um todo, como filiado ao sistema acusatório desde a Constituição, né? E, além disso, diz, olha, vedada a atuação probatória do juiz em substituição do Ministério Público. Então, assim, ali nós temos já vetores que impedem que o juiz atue de ofício, tanto no inquérito quanto no processo. Nós não temos dúvida disso. E mais, nos dispositivos que seguem o artigo 312, ainda falando da iniciativa, se diz vedado ao juiz decretar prisão preventiva. Agora, o legislador não é perfeito, né? O legislador traz uma antinomia. Ao mesmo tempo ele diz que é vedada a possibilidade de decretação da prisão preventiva, ele acaba dizendo ser possível redecretar de ofício, né? Então, assim, isso é uma antinomia, né? Assim, é uma autêntica antinomia. A gente geralmente fala em antinomia, médica, e fala da lei de introdução às normas gerais do direito brasileiro. Mas na lei de introdução, nós temos falsas antinomias. Por que falsas antinomias? Porque lá nós temos a solução. É o critério cronológico, né? Aí, antes do critério cronológico, é o critério da hierarquia, e depois do cronológico, é o critério da especialidade. Então, assim, lá o ordenamento jurídico resolve, mas uma antinomia dentro de uma lei de mesmo nível, mesmo vetor hierárquico, né? Mesma data, mesma ideia cronológica e mesmo grau de especialidade, ambas na lei geral, nós não temos como resolver. Então, a nosso ver, a opção aí não pode ser outra, senão ela afiliada ao sistema acusatório, no sentido de colocar o juiz onde ele sempre deveria estar, no local de inércia, né? Assim, eu não vejo como acatar a possibilidade do juiz ser ativo, sabe? O ativismo judicial é um modismo, né? Especialmente em matéria criminal, né? Se tornou moda, né? Mas o juiz é aquela figura que deve ficar numa posição de distância, com o objetivo de ser preservado quanto às suas faculdades cognitivas, que é natural ao ser humano se tomar providências invasivas. Isso acaba servindo como hipótese para se firmar uma tese. Se eu decreto uma prisão cautelar, é natural que, ao final, eu queira justificar que aquela minha atitude inicial não foi uma atitude abusiva, né? Então, isso pode mexer com a minha esfera cognitiva. E tanto pode mexer que alguns autores, como Ruiz Ritter, Auri, começaram a dizer, olha, isso é uma dissonância cognitiva. O que é uma dissonância? É uma espécie de conflito, né? Então, assim, eu atuei ativamente, aquilo ali me incomoda a um ponto que eu não consigo exercer com a necessária organização, a concatenação dos conteúdos para condenar ou absolver alguém. Aquilo me causa um prejuízo. É a chamada frustração do ego. Então, o juiz deve ficar distante. E o legislador, embora cometendo algum deslize, né, em um ponto ou outro, ele trouxe bem para o Código a ideia de que, olha, juiz, independentemente da fase inquisitiva ou processual, ele deve ficar onde está. Então, a prisão não deve ser objeto nem de decretação, nem de redecretação, né? Nosso ver ali, nós temos que comatar e evitar autorizar um ativismo, tá? Agora, temos outros problemas, porque, assim, as medidas cautelares, né, como o Médici classificou, pessoais, elas envolvem restrição de liberdade, do ponto de vista mais extremo, e envolvem outras limitações da liberdade que não implicam supressão completa da liberdade de locomoção. Aqui eu me filio a uma postura parecida com a do meu palestrante antecessor, do professor Marlos, que a liberdade que nós compreendemos aqui é a liberdade lockeana, né, de John Locke, uma liberdade não só enquanto possibilidade de resistência, mas uma liberdade também enquanto limites bem contornados pela legalidade estrita. Então, eu só posso avançar se eu tiver lei estrita, lei formal e, sobretudo, uma lei compatível com a Constituição da República, que preserve o núcleo mínimo de liberdade, decência e dignidade daquela pessoa
que está ali submetida. Outra coisa que eu coloco assim como postulado para interpretar todas essas regras é a presunção de inocência, né? Assim, a presunção de inocência é o vetor maior, regra de tratamento e vetor interpretativo. Então, o professor Geraldo Prado até fala, olha, eu considero o princípio maior. Eu também acho perfeita essa colocação dele. Um grande círculo a partir do qual se sustentam todos os demais. Então, essa ideia da presunção de inocência enquanto regra de tratamento, ela também é indicativa da proibição de prisões ex officio, né? Ou seja, o juiz, se tiver de se colocar no seu lugar de imparcialidade, ele deve, sobretudo, desconfiar das suas pressuposições. Então, ele vai aguardar um pedido, ele vai aguardar um confronto, né? Ou seja, ele vai seguir uma metodologia rigorosa para se poder prender alguém ou para se converter uma prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, volvendo agora para os requisitos que foram estabelecidos quanto à prisão preventiva, nós seguimos o mesmo modelo da legislação anterior. Ou seja, o que era no artigo 311 e 312 foi tudo colocado ali no 312. Eu confesso que a gente teve uma certa dificuldade de sistematizar aquilo ali, porque ficou tipo um baralho, né? Porque se fala assim, pressupostos, que eu dividia pressupostos e hipóteses. Aí pressupostos. Aí nós temos existência do crime, mesma coisa, indício suficiente de autoria, indício no singular, mesma coisa, não é? Mas está tudo no mesmo artigo. Depois, as 4 hipóteses de decretação da preventiva, que nós sabemos, a aplicação da lei penal, instrução criminal, ordem pública e ordem econômica, com o objetivo de garanti-la. Mas, no final, veio um ingrediente, que eu considero um ingrediente bom, porque, afinal de contas, é mais um parâmetro, é mais um limite, que é a possibilidade de perigo para o estado de liberdade. Eu digo, rapaz, onde é que a gente encaixa isso aqui? Né? A hipótese é pressuposto que parece que isso foi um híbrido, né? Porque os pressupostos são fumos comissi delicti. As hipóteses, o periculum libertatis. E isso aí é uma mistura, porque pede prova, né? Como se fosse algo assim como fumos, e a prova se referindo ao periculum, né? Então, o perigo de estado de liberdade do acusado. O fato é que isso leva a gente ao indicativo da necessidade de relacionar a prisão preventiva, ou mesmo qualquer outra prisão cautelar, a nosso ver, como um referencial. Isso para evitar argumentos muito remotos em termos cronológicos. Então, por exemplo, a pessoa é condenada por um crime gravíssimo, estupro de uma criança, o crime aconteceu há 30, 40 anos atrás. Espera aí, né? Vamos examinar 2 coisas. É comum, dona de casa, porteiro de prédio, com todo respeito, né? Uber. Então, Uber, quando descobre quem eu sou, né? Ah, você é professor? E começa, né? A conversar e quer saber das minhas opiniões. É normal que esses que não são especialistas em direito confundam prisão pena com prisão cautelar. Mas não é bem o nosso caso, né? A gente que trabalha com isso, nós não podemos confundir isso. Então, prisão cautelar é só prisão cautelar. Deve ser aplicada a título de necessidade, né? Deve ser aplicado quando, em último caso, sabe? Não como forma de aplicação de pena. Então, a legislação criou um critério de contemporaneidade, né? Por mais chocado que eu esteja com o crime, essa ideia de chocar a gravidade do crime, ela não é suficiente para, por si só, autorizar uma medida cautelar. Então, é o perigo de estado de liberdade. A pessoa ficou solta 30, 40 anos. Por que a condenação, né, 20 anos, 10 anos, por que a condenação vai justificar a prisão preventiva dela, né? Essa prisão preventiva só o é no nome, porque em termos de critérios não se trata de prisão preventiva. Aí me falaram sobre a questão e os outros motivos, né? Digamos assim, a pessoa que empreendeu fuga, né? Me parece que é a mesma coisa. Também implica um elemento contemporâneo, só que o parâmetro é o decreto da prisão, né? Então, assim, se a pessoa já estava foragida há 30 anos e hoje 20 anos, 10 anos, e hoje que veio o decreto de prisão dela, a fuga não é elemento, né, para você justificar a prisão. A fuga, ela é elemento quando ela é contemporânea à data da prisão, e não quando passou um elastério de tempo muito grande. Então, a nosso ver, esse vetor tem um misto de aspectos, né? Um aspecto de fumus boniuris, é como se fosse um argumento intermeio em relação a pressupostos e hipóteses.
e mais, como um argumento temporal. Então, assim, a prisão preventiva ela recebeu uma configuração similar à anterior, mas trouxe outros elementos. Aí nós podemos fazer agora o confronto da prisão preventiva com as medidas cautelares diversas. Porque, sabe, Médica, tem sido muito comum os juízes, até os promotores também pedem, né, quase que automático substituir, como se fosse um favor ao réu, substituir uma medida cautelar por um benefício. Né? Alguém quer aquele benefício de presente, gente? Benefício de ficar em casa, isso é benefício. Nós todos estamos em casa agora e sabemos como é difícil, né, você ter sua liberdade limitada. Até o sujeito caseiro, ele está com vontade de sair. Né? Então, assim, é como se a limitação não fosse uma coisa muito interessante. Então, o mais incrível é que nosso sistema ele traz parâmetros para você fixar aquelas medidas diversas, que são os parâmetros do artigo 282, que, curiosamente, tem alguns elementos ali complicados, né? Quando se fala assim, infelizmente, nossa legislação trouxe para o código isso, periculosidade. Né? Quem é perigoso, né, pessoal? Perigoso é quem decreta a prisão sem critério. Né? Assim, perigoso esse cara, né? Então, assim, a gente tem noções como periculosidade no nosso código, que é uma noção que o pessoal associa com a criminologia clássica lombrosiana, e não deve ser usado, ou seja, algo retrógrado. Está lá. Mas o 282 não é de todo ruim. Né? Tem no 282 dois critérios que se você for relacionar os requisitos das prisões, você vai verificar a contribuição, por exemplo, de um autor como Robert Alex, em termos de proporcionalidade. É a proporcionalidade, necessidade e adequação. Ou tanto faz, adequação, necessidade, depende do critério. Mas quando diz, olha, necessidade, né, aí está falando do periculum libertatis. Então, lá está previsto, inclusive dizendo bem assim, olha, nos casos de reiteração de delito, tem que ser somente nas hipóteses previstas em lei. Então, o 282 não faz menção à ordem pública, mas exige que haja um liame entre a previsão da medida cautelar diversa e aquela reiteração delitiva. Ou seja, não é só por conta do risco da pessoa reiterar. Tem que reiterar e tem que ter a ver com a medida cautelar diversa aplicada. Então, o que eu posso dizer de crítica assim, do texto legal para esse momento é que a gente tem muitas regras. Né? Aí, quando a gente tem muitas regras, quanto mais palavras você mete no negócio, mais interpretação você enseja, sabe? Então, assim, é por isso que a atividade de legislar não é uma atividade tão simples. Se a gente... eu não sei se eu seria um bom legislador, sabe? Porque você teria de escolher sínteses que retratam o que vai acontecendo no dia a dia e, ao mesmo tempo, estabeleça limites para quem vai aplicar. Se eu, legislador, crio muitas hipóteses, várias exceções, acaba que o juiz se sente como se pudesse fazer tudo. Né? E, assim, é natural, é inerente à atividade judicial a liberdade, só que uma liberdade jurídica. Né? Mas o juiz tem que ser livre. Tem até um colega reclamando porque não poderia se locomover durante a pandemia. Né? Isso é um absurdo. Né? Como é que deixa eu preso? É na natureza do juiz ser livre para decidir. Eu aqui preso em casa não conseguiu trabalhar. Né? Então ele queria uma providência como se fosse uma espécie assim, de habeas corpus e tal, para ficar livre para poder trabalhar, porque, segundo ele, está tendo limitação indevida. Eu até concordo, embora a gente tenha que ceder nesse período de pandemia. Né? Mas isso tudo para dizer que a liberdade é inerente à função judicial. Todavia, uma liberdade jurídica, como dizia Carlos Costa, dentro dos limites do texto. Se eu tenho vários textos, fica cada vez mais difícil de contornar esses textos, sabe? E isso aconteceu com a Lei 12.403 e agora nós trouxemos mais algumas novidades. Uma coisa formidável, que infelizmente não foi um limite para a prisão preventiva, né? Mas foi o prazo para a verificação da necessidade. Né? Então, assim, os juízes devem rever, né? E, a nosso ver, essa revisão, né? Ela deve preferencialmente receber uma anuência do MP antes, no sentido de se manifestar e tudo. Mas vejam só, e se a prisão já se verificar ilegal de plano? Aí não precisa ouvir o MP, tá certo? Então, assim, vejam que a Constituição, isso tudo a gente extrai, não é a partir de teoria minha, né? É a partir do texto seco da Constituição da República. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. É por isso que o 310, inciso 1, tem que ser
aplicado de plano. Você não houve MP antes, né? Nem um segundo. Tá? E também os casos de verificação de desnecessidade. Agora, se a coisa não se verificasse de plano que está sendo desnecessária, isso eu penso que a vara tem como se organizar, né? A vara judicial. Eu trabalhei com um amigo que é um estudioso, eu era promotor, ele era juiz. O nome dele é Rosivaldo Toscano dos Santos Júnior. O Rosivaldo Toscano é um cara diferenciado, porque ele embora juiz de direito, ele estudava questões de tecnologia, informática. Então, antes mesmo de ter todos esses sistemas de controle de prisão, ele já aplicava de maneira artesanal na vara dele e a gente controlava o tempo das pessoas. Então, antes mesmo de encerrar, por exemplo, o prazo para progressão de regime, os autos já vinham para mim para me manifestar. Se a vara se organizar, por exemplo, antes de encerrar o prazo 90º, já chegar ao Ministério Público para se manifestar, perfeito. Né? Agora, percebam, se antes mesmo desse prazo já se verificar na cara do juiz que a coisa está ilegal, ele tem que relaxar imediatamente, é um dever dele, né? Então é sempre aqueles espaços ambíguos, né, que a gente precisa transitar. O fato é que nós temos aí como avanço, né, esse dispositivo que não foi bem um limite de prazo para prisão preventiva, mas pelo menos uma necessidade de controle, né, um controle 90º, podemos chamar assim, e temos a audiência de custódia agora legalizada, com um sistema de comunicação integrado. Isso é muito bom. O que eu chamo a atenção é que esses direitos, às vezes, sabe, gente, eu não sei a nossa vocação para transformar tudo que é bom em ruim, né? Porque a audiência de custódia ela está sendo o ambiente para a condenação do acusado, né? A publicidade, que é uma coisa tão querida que a gente queria, poxa, processo público, né? Pô, não vou ser mais condenado escondido, né? De repente eu estou no aeroporto, vem a condenação sem saber, então não tem mais processo secreto. Aí usa a publicidade de maneira ruim também, para te constranger, publicar a tua cara na TV, etc. Né? Ou, o cara, já sei, vou publicar na íntegra a tua sentença no Diário Oficial, para constranger, não é para você tomar ciência da sentença. Né? Então, no júri, por exemplo, o júri, gente, puxa vida, soberania dos vereditos está no artigo 5º. É igual a duração razoável do processo, está no artigo 5º. Eu estava falando um dia desse, razoável duração do processo não é processo célere para negar o direito do réu, não, gente. É para evitar processos eternos contra o cara. Está no artigo 5º. Então, estando no artigo 5º, é direito individual do imputado oposto ao arbítrio do Estado. Não é? Mas aí todo mundo consegue deturpar a coisa. Colocaram 394A no código. Para dizer, olha, crime hediondo corre rápido, viu? Isso é o que o Hamilton Bueno de Carvalho chama de carcinoma. Você mete a vítima e nega os direitos da pessoa, só nega só lá para tudo. Né? Ou seja, a razoável duração do processo, que é uma coisa boa para a parte desprotegida, desguarnecida, em relação ao gigante que é o Estado, aí de repente usando contra ele para acelerar, para negar direitos. Né? A economia processual. Pior, né? Olha, cláusula do reserva do possível. Então, não é possível soltar, deixa lá preso. Covid, ninguém nem aí, deixa preso, não é assim? Não cometeu crime? Mas observem que sempre quem paga a conta é a parte mais fraca nesse jogo. Né? Então, assim, eu gostei de uma decisão do Herman Benjamin, ele relatou, na verdade, a decisão foi do STJ, por sua segunda sessão, que acabou dizendo assim, olha, no processo penal não é reserva do possível, é reserva do impossível. Né? É impossível você negar ou afetar o núcleo da dignidade da pessoa humana com argumentos econômicos. Se você, Estado, não tem condições de dar um processo digno a ele, você não está cumprindo, não está se desincumbindo do mistério de civilizar, de conferir paz, de ser o terceiro que se mete no litígio para resolver o problema, sabe? Então, o júri, voltando para o júri, a soberania dos vereditos, foi criada com o objetivo de evitar que uma absolvição do júri fosse revertida para condenação por um tribunal. Então, assim, um tribunal técnico pode absolver você por crime doloso contra a vida, na revisão criminal, por exemplo. Né? O juiz pode simular. Ou seja, o júri é uma garantia para aumentar as chances de defesa e de absolvição. A soberania dos vereditos é para isso, soberania do verdadeiramente dito, em função da absolvição. Mas como todo mundo consegue estragar tudo, né?
É igual uma vez, sabe, mestre? Eu adoro uma música. Aí disseram para mim, olha, essa música sou eu e você. Aí eu comecei a não gostar mais da música. A pessoa tem a aptidão de estragar aquele... Né? Ou então aquelas montagens que você não topa. Pô, estragou, né? Não tenho mais carinho pelo Instituto. A soberania dos vereditos não foi feito para deturpar os direitos do imputado, né? Para prejudicar o imputado. Pelo contrário. Aí criaram o seguinte, não, se o júri condenar, a pessoa cumpre a pena desde logo. Ou seja, eles conseguiram, inclusive, anular a eficácia da presunção de inocência, né? Porque isso foi, inclusive, incluído agora no Código, de uma maneira assim mais discreta, ficou como se fosse um permeio. Mas o Código foi indo bom, aí, de repente, ele trouxe um artigo ruim, a Lei 3.964, que foi o dispositivo que está capitulado no artigo 492, inciso 1, a linha E, que diz que a pessoa condenada a 15 anos já vai para a prisão direta. E o pior, que apesar de dizer isso, aumentou os poderes discricionários do julgador e do relator e do tribunal. Porque diz assim, não, excepcionalmente você pode deixar solto. Olha que coisa, gente. É tipo assim, faça o que você quiser. O legislador acabou dizendo isso, ainda que a gente ache que não foi isso que ele disse. Mas quando ele diz, olha, condenado a 15 anos, vai para a prisão imediatamente, independentemente de qualquer coisa. Ou seja, não se trata de prisão cautelar. Se trata do que nós denominamos de execução provisoríssima de pena, né? Que é inconstitucional, lógico. A execução provisória foi, inclusive, negada pelo STF. Aí vem no júri, você condenado já vai cumprir pena de imediato? Aí diz, não, juiz, excepcionalmente você pode deixar que ele recorra à liberdade. Não, relator, você pode mudar tudo. Você pode prender, você pode soltar, basta justificar. Então, esse tipo de coisa, ele acaba... veja, eu sempre costumo associar conceitos de filosofia e de teoria do direito ao processo penal. Isso tem me ajudado muito, está tornando mais fértil o argumento. Mas isso acaba assim, suplantando, anulando, subtraindo toda a função da legislação. A legislação, para nós, ela serve para conferir previsibilidade, né? Assim, se eu tenho uma legislação que eu trabalho com o imprevisível, ela não está cumprindo seu papel, né? Então, o Código de Processo Penal ele deveria conferir previsibilidade. Esse artigo 492 é um desserviço gigantesco, né? Inconstitucional, e está sob debate no Supremo Tribunal Federal também, né? E algo assim que a gente não sabe para qual caminho que vai seguir. Mas aqui eu tenho que falar na Simone Scravi, que foi nossa palestrante aí, um grande nome, Simone, muito querida. Ela fala justamente isso no livro dela chamado Publicidade Opressiva de Julgamentos Criminais. Se chama Desvirtuamento de Garantias Fundamentais. Então, nós identificamos isso no texto. É verdade que o texto trouxe muito mais avanços do que retrocesso, mas esse ponto é um retrocesso perigosíssimo, tá? E justamente porque nós negamos toda a estrutura que foi construída da época moderna para cá, em termos de hermenêutica dos direitos fundamentais. Métrica, os direitos fundamentais, é interessante assim que quando eu fiz faculdade, foi na década de 90, de 96 a 2000, os direitos fundamentais eles eram interpretados no sentido ampliativo, ou seja, você tinha algumas ideias assim que estavam no limbo, poderes discricionários, conceitos abertos, mas esses argumentos eram sempre usados para dar maximidade, para otimizar os direitos fundamentais que estavam no artigo 5º. Hoje, essa forma de interpretação aberta acabou, sabe? Então, toda a ideia de juízos discricionários, ponderação, toda essa ideia ela foi criada com bons propósitos. Os constitucionalistas tiveram um trabalho formidável e importante. O fato é que tudo isso acabou também sendo usado em um sentido absolutamente oposto, sabe? Então, temos essas regras sobre a prisão preventiva, né, que trouxe alguns parâmetros. Temos um outro problema ainda associado à prisão preventiva, né, que acabou sendo um avanço, que é a vedação que toda e qualquer prisão cautelar seja usada como antecipação de pena, né?
Aí veja que é também uma antinomia, né? Porque, olha, se você é condenado no júri a 15 anos, já vai para a prisão direto, que é isso senão antecipação de pena, né? Um outro artigo diz que a prisão cautelar, a prisão provisória, não pode ser usada como antecipação de pena, né? Isso não quer dizer que não possa ser detraído o tempo cumprido na prisão, mas não pode ser usada como antecipação de pena, né? Bom, gente, e a prisão temporária? Bom, a prisão temporária não foi objeto assim de alteração específica, né? Mas na vida a gente sempre cresce. Na atividade judicante, eu tive a oportunidade de prorrogar a prisão temporária. Algo que hoje eu jamais faria, né? Porque a prisão temporária, ela, primeiro, se revela totalmente desnecessária e depois completamente abusiva, né? Assim, abusiva por quê? Porque falta a ela critérios firmes que contenham o arbítrio. Alguns autores justificam a prisão temporária por qualquer razão, sabe? De acordo com o artigo 1º da lei temporária, você extrai um conteúdo que autoriza, inclusive, prender a testemunha, né? Então, a prisão temporária é aquele ser estranho que está ali, né? Que geralmente é um elemento de exceção previsto em lei, né? Veio por uma lei cuja iniciativa foi algo complicado, né? E continua ali no nosso sistema. Bom, falamos então das partes relativas à legislação, não é? Lei, com o confronto constitucional. Mas tem um outro problema que talvez seja muito mais sério do que todos o que a gente comentou até hoje, que é a cultura autoritária, né? Assim, a gente chama isso de existe uma permeabilidade de nós seres humanos nos tornarmos acusados e condenados de imediato, assim, quase que instantâneo. Eu não sei se vocês assistiram nos últimos dias, né, operações, né, da Polícia Federal. Eu sempre me manifestei contrário a esse tipo de abordagem e, especialmente, ao nome dado às operações como forma assim de constranger. Porque coloca um apelido lá na operação. Aqui em Alagoas já teve assim, Operação Gabiru, eu acho. Aí outra foi a nível nacional, Operação Sanguessuga. Eu sei que o político ficava conhecido por esses nomes, sabe? Que é uma coletivização do vulgo. Então, essa forma espetacular, para falar no Rubens Casara, né? Processo penal do espetáculo, né? Eu acho que não é uma forma democrática de você conduzir as prisões. O fato é que nós temos uma cultura autoritária que alguns afirmam que vem desde a chegada da família real. Quando a família chegou, olha, precisamos desocupar algumas casas. Aí deu a você a autoridade. Aí chegou a agente, eu sou agente do rei, né? Saia da casa. Então, essa forma de cultura, ela se enraizou na nossa tradição e hoje nós temos realmente uma postura muito dura em relação à possibilidade prisional, né? Temos notícias assim de prisões com argumentos muito abstratos, muito genéricos. Sabemos o quanto é difícil julgar a atuação de quem tem que estar lá no interior, de repente se depara com crime grave, comunidade pequena, etc. Mas o fato é que existe uma generalização de prisões ao ponto da gente ter, por exemplo, 40% de presos provisórios, né? Segundo dizem. Então, isso é um escândalo. Você, sem a formação de culpa, tem uma superlotação de mais de 300 mil presos além da capacidade, né? E ainda assim tem 40% de presos provisórios. Isso é um grande problema. Se formos avaliar as condições da prisão, é realmente algo desumano. Não é à toa que o Brasil já foi objeto de representações a nível internacional, com algumas sanções estabelecidas em relação ao nosso país. Então, sabe, Mestre, a gente tem uma cultura de prisão, né? De duro, né? Assim, eu acho interessante isso. Quando pega um tipo penal, né? Prisão, aí diz 12 a 30 anos, né? De caramba, ficar em casa um mês já é terrível, né, pessoal? Imagine, né? Aí teve um promotor, não sei como é que ele soltou essa pérola em uma entrevista. Ele falou assim: 90 dias passa rápido. Ele estava se referindo aos 90 dias para verificação da necessidade da prisão pelo juiz. Então, na cabeça dele, 90 dias passam rápido, entendeu?
Bom, a gente sabe quanto passa um dia hoje, talvez, né? Eu não sei se sabe, tem gente que não está nem aí, ele está em casa reclamando, mas não lembra dos 90 dias que outra pessoa está passando. O fato é que esses limites que nos são estabelecidos pela legislação são limites muito amplos e há uma discricionariedade muito grande, né? Até muito tempo eu não entendia isso, até um dia que eu fui pedir um direito meu. Quando eu pedi esses direitos, a gente, quando começa a pedir as coisas, aí você vai ficando mais velho, você vai percebendo. Eu não tinha nada na cabeça, né? Quando eu era mais jovem. Aí você vai começando a construir as suas ideias. Aí eu pedi, era uma coisa assim para decidir em 4, 5 linhas. Passou uma semana, nada da decisão sair. Passou 2, passou 3, passou 4. Eu disse, rapaz, só pode ter alguma coisa errada. Você vê o que é o poder da pessoa fazer você esperar, né? Uma coisa simples, bastava ele dar um despacho e assinar. Eu esperei mais de mês, ansiosíssimo pela decisão, né? Eis aí o princípio da razoável duração do processo e a agonia de quem é a parte mais fraca, né? Aí essa foi uma questão. A outra que eu pedi também, aí tinha lá inciso 1, assegurar o meu direito. Inciso 2, também. Inciso 3, também. Inciso 4, outros. Eu disse, caramba, para que esses outros aqui? Pois a pessoa que estava conflitando comigo estava se apegando no outro. Ela não tinha direito algum, mas eu ainda estava correndo perder aquele direito que eu estava pleiteando. Aí eu perguntei a um cara mais experiente, ele disse, rapaz, por que tem esses outros aqui, né? Aí ele disse, não, tem que ter outros, porque juiz gosta de ter poder. Senão não tem graça, entendeu? Então, é justamente esse tipo de problema, que onde está o cerne do abuso, que a gente quer contornar. Contornar de que maneira? Eu geralmente chamo assim nos meus livros, me baseando no que escreve o Pablo Falcão, que ele professor de filosofia, doutor, estudioso. Aí ele fala, olha, a pegada é diminuir a contingência. Então, o que é diminuir a contingência? É diminuir o espaço aleatório, o espaço de área, o espaço de risco, né? Ou seja, constranger dogmaticamente o juiz, né? O promotor, a pessoa que vai decidir, o administrador. O que é um constrangimento dogmático? Uma lei bem escrita, com parâmetros bem definidos, é um constrangimento dogmático, né? Claro que a gente jamais vai evitar um abuso de autoridade, né? Eu estava falando sobre a lei de abuso de autoridade, um sonho pensar que nós não vamos ver mais ninguém abusando, né? Assim como, por exemplo, tem lá crime de estupro, né? Pena seríssima. Nós não conseguimos evitar o estupro, né? Por exemplo, crimes contra a mulher, a violência doméstica à mulher. Parece que agora aumentou o número de mulheres agredidas, né? Infelizmente. Então, assim, o fato é que a lei ela não cumpre bem esse propósito anunciado de resolver o problema. Nós não vamos, mas ela é o ponto de partida para a gente otorgar um mundo civilizado, né? E tem gente assim, tem um ódio à lei, aí começa a dizer, não, não precisa da lei. Você vai dar poder a quem se você não tiver a lei, né? Vai ficar para o judiciário decidir tudo sozinho? A lei, ainda que seja aquele elemento insuficiente, ela ainda é o que nós temos de menos pior. A legislação ainda é aquele elemento. O que é a lei? E a lei ainda é algo revolucionário nos dias de hoje, no tempo em que o poder discricionário. Então, assim, se pelo menos a gente respeitar legal, Médici, eu quero dizer que foi um grande prazer comentar um pouco aqui. Eu sei das limitações do tema, né, e das dificuldades de enfrentar todos os problemas, mas também estou à disposição, se for necessário. Ok, muito obrigado. Eu agradeço. As 2 aulas foram maravilhosas, sério mesmo. Assim, algo. Eu fico muito feliz por ter tido a oportunidade de ouvir essas 2 brilhantes explanações sobre o tema. Vamos para as perguntas. E vou começar com as perguntas do acordo de não persecução penal para o doutor Marlos. Eu também depois tenho algumas perguntas relacionadas à prisão preventiva, às medidas cautelares pessoais, tá, doutor Osmar? Vamos lá. Em relação
ao acordo de não persecução penal, a primeira pergunta foi do Rafael de Jesus, doutor Marlos, e que, na minha opinião, é uma pergunta muito interessante mesmo, porque tivemos uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre esse assunto, que é o direito subjetivo no acordo de não persecução penal. Se preenchidos os requisitos, o réu, ele tem, o investigado, ele tem direito ao acordo ou depende do Ministério Público concordar ou não em querer oferecer este acordo? É um direito subjetivo ou não o acordo de não persecução penal? Qual a opinião do doutor? O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu o quê? Que não é direito subjetivo? Disse que não é direito subjetivo, porque o Ministério Público não queria fazer o acordo e a Defensoria Pública de São Paulo recorreu, né, entrou com o habeas corpus pedindo para que seja feito o acordo, porque preencheu os requisitos. E aí o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que não, que se o Ministério Público não quiser fazer o acordo, não vai ser feito, porque não é um direito subjetivo. É isso que ele quis frisar. Obrigado. A posição, Rafael de Jesus, a posição conservadora e estrita do que diz a Lei 13.964 é que o acordo de não persecução penal é um poder-dever do Ministério Público. A própria lei diz que o Ministério Público pode. Na minha opinião, pessoal, e aqui eu vou exagerar um pouco, porque é como eu enxergo, como eu vejo, enquanto os acordos, sejam eles quais forem, inclusive a colaboração premiada, não forem um direito subjetivo do réu, nós não teremos uma verdadeira justiça penal negocial. Por quê? Porque há uma seletividade, há uma escolha nos processos. Evidentemente, o Ministério Público não pode e não consegue abrir procedimentos investigatórios contra todas as demandas que ele recebe. Aliás, aqui uma crítica minha é que, a meu ver, a investigação deveria ser única e exclusiva da polícia e não do Ministério Público. Acho que nós tivemos um erro estruturante aqui no momento em que concedemos ao Ministério Público o poder também de investigar. Mas, de qualquer forma, o Ministério Público, isto posto, faz uma escolha daquilo que ele quer investigar. Aqui, nesta nossa sala, com 100 pessoas que nós estamos, quem acha que o Ministério Público tem interesse de pesquisar crimes que não dão exposição midiática? Quem acha que o Ministério Público tem interesse de investigar crimes relacionados ao tráfico ou criminalidade relacionada à milícia? São pouquíssimos abnegados para confirmar a regra. Neste momento, há uma seletividade de quem é investigado. Crimes econômicos, por exemplo, na Justiça Federal, envolve grandes empresários, envolve políticos. Esse nós temos interesse de investigar. E aí eu faço o acordo com quem eu escolho fazer o acordo, e não com todos aqueles que tenham o direito de fazer acordo. Então, se nós voltarmos um pouco no tempo, nós vamos verificar que na Ação Penal 470 mensalão, o Marcos Valério queria fazer acordo, quis fazer o acordo muitas vezes. O Ministério Público não fez. Por que não fez? Na Operação Lava Jato, 108, 109, 110, 118 acordos de colaboração firmados, outros 100 que não foram firmados, hipoteticamente. Por que este foi feito e aquele não foi feito? Por uma escolha do Ministério Público, com quem ele iria confirmar ou não os acordos. Isto, a meu ver, é um problema para que nós possamos enxergar esse sistema como um sistema de justiça penal negocial. Então, o que eu defendi na minha tese de doutorado, que foi sobre a colaboração premiada, foi de que a própria colaboração premiada passe a ser um direito subjetivo do réu, como o acordo de não persecução penal, eu espero que a jurisprudência aponte como um direito subjetivo do réu, porque da forma como a lei está, não precisa nem modificar, basta uma interpretação mais ampliada e menos conservadora para entender que é um direito subjetivo do réu. Na colaboração temos outros problemas, de ser o primeiro, e aí é uma discussão da colaboração que não cabe aqui nesse momento, mas no acordo de não colaboração
no acordo de não persecução penal, teremos êxito se ele passar a ser um direito subjetivo do réu. Perfeito. Vou passar logo já para a próxima pergunta, que é do Luiz Eduardo Leal. Ele pergunta, doutor Marlos, vejo com preocupação o inciso 5º do artigo 28A, que diz, né, desde que proporcional e compatível com a infração. Parece um tipo aberto, que confere liberdade de estipulação excessiva a uma MP. Qual a opinião do doutor em relação a este assunto? Eu estou de acordo com você, Luiz Eduardo, Leal. Eu comungo da mesma preocupação. Tenho uma avaliação de que o juiz, no parágrafo 5º, se considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições, devolverá os autos para o Ministério Público para que reformule a proposta. Então, há um controle judicial desse ponto. Se esse controle judicial for exercido, eu vejo com menos preocupação. Entretanto, se o juiz deixar apenas a critério do Ministério Público e da defesa o acordo para simplesmente homologar, pode haver um abuso do Ministério Público e a defesa não consegue abusar. Quer dizer, o abuso parte do órgão estatal. Sempre lembrando a vocês que eu não estou fazendo nenhuma crítica pessoal a ninguém em específico, mas nós estamos tratando de instituições aqui. Então, aqueles procuradores, como os que atuaram na Lava Jato ou em outras operações, que fizeram cursos de negociação fora do Brasil, universidades americanas, e que estão preparados para fazer esses acordos, eles têm um pensamento, eles vão buscar cláusulas que consigam fazer o acordo. Naquele exemplo que eu dei para vocês na nossa fala, em que pede-se uma reparação de dano de 16 milhões no valor total da licitação, e inclui como uma cláusula desta do 28A, que o Luiz Eduardo está se referindo como um tipo aberto, e inclui a cassação de direitos políticos por 5 anos, inviabiliza o acordo. Então, eu comungo com você da mesma preocupação. Ok. Eu tenho aqui mais uma pergunta em relação ao acordo. Na verdade, tem mais duas em relação ao acordo. Também já vou passar para elas. Só que, na verdade, a outra pergunta foi feita na live de segunda-feira pelo Joás. E não sei se ele está presente aqui, mas o Joás fez a seguinte pergunta. Se uma pessoa está cumprindo um acordo de persecução penal e comete um delito, ele é considerado réu primário ainda? A meu ver, sim. Mas faço a pergunta do Joás, que ele fez essa pergunta e eu prometi que iria fazer ao doutor. Então, estou cumprindo com essa. Salve, Joás. Se você não estiver na sala, depois você assista no YouTube e pega a minha concordância com o Dr. Davi. Enquanto não houver uma condenação transitada em julgada, todos somos primários com bons antecedentes. Cabe aqui a minha crítica a essa tentativa de trânsito julgado em segunda instância, que, a meu ver, é totalmente inconstitucional, mas, tirando essa discussão, a pessoa que está cumprindo um acordo não tem antecedentes e, portanto, se ela comete um crime, ela ainda é primária. Aproveito a tua pergunta, Joás, para lembrar a todos que, feito o acordo de não persecução penal, a pessoa não pode realizar um novo acordo nos próximos 5 anos. Então, se você está fazendo um acordo de não persecução, são colhidas as tuas certidões. Essas certidões vão constar como sem antecedentes, mas na ficha interna da Justiça consta lá que você fez um acordo há 2 anos atrás. Portanto, você não tem direito a um novo acordo. A última pergunta que nós temos aqui em relação ao acordo é da Isabela Araújo. Na verdade, tem mais uma que surgiu aqui agora, do Jimmy de Oliveira. A Isabela Araújo ela pergunta o seguinte: em relação ao acordo de não persecução penal, quando a lei permite ao MP propor, e na prática isso ocorre mais como uma posição, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade, está concedendo ao órgão ministerial o poder punitivo que é do Estado? Neste caso aqui, ele não, a meu ver, ele não está, Isabela, transferindo para o Ministério Público o poder punitivo do Estado. Ele está tratando, no inciso 4º do artigo 28A,
é o pagamento de, no inciso 3º, na verdade, uma prestação de serviços à comunidade. Acredito que nos acordos que forem feitos, inclusive essa prestação de serviço à comunidade será regida pela vara da execução penal, com a, se não se chamar audiência de monitora, com uma audiência específica, as fichas de prestação de serviço à comunidade. Então, aqui eu acho que é só, ele está transferindo ao Ministério Público uma possibilidade de fazer um acordo onde ele vai incluir a prestação de serviços à comunidade. É uma boa reflexão para a gente fazer, mas eu entendo que não. Uhum. E, por fim, né, a pergunta aqui do Jimmy de Oliveira, ele pergunta, né, doutor, o acusado pode peticionar no sentido de requerer o acordo de não persecução e se sim, qual o momento ideal para fazer isso? Eu quero colocar ao Jimmy de Oliveira, que a defesa pode peticionar em qualquer momento, seja em fase de inquérito policial, seja em inquérito administrativo, seja em órgão administrativo, na ação penal, etc. Evidentemente, existem os momentos adequados para a defesa se manifestar, e estão previstos no Código, mas, fora esses momentos, a defesa sempre pode peticionar. Em relação ao acordo, ele sempre será avaliado pelo Ministério Público e pela defesa na fase inicial, diz o artigo 28A, não sendo o caso de arquivamento, tendo o investigado confessado, o Ministério Público poderá propor um acordo de não persecução. Portanto, a gente está a imaginar aqui que a gente está numa fase de pré-denúncia. Vamos imaginar um caso que a jurisprudência já afirmou posicionamento. O Ministério Público não ofereceu a proposta de suspensão condicional do processo, previsto lá no 89 da Lei 9.099, e ofereceu a denúncia. Você, na resposta à acusação, além de apresentar a resposta, informa ao juiz que o Ministério Público, mesmo preenchidas todas as condições, não ofereceu a suspensão condicional do processo. Via de regra, o juiz devolve os autos ao Ministério Público para que ele se manifeste. E não é incomum que o Ministério Público ofereça a suspensão condicional do processo. Imagino que isso vai acontecer igual no acordo de não persecução penal. Se o processo que você está se referindo já estiver numa fase mais adiantada e o juiz não abrir o prazo para o Ministério Público falar sobre o acordo de não persecução, sugiro que você peticione ao juiz, informando a existência da Lei 13.964, informando que você tem interesse no acordo de não persecução, informando que o teu cliente preenche as condições e requerendo ao juiz que dê vista dos autos ao Ministério Público. Não desconheço que uma série de promotores tem entendido que é inadequado ou tem dado pareceres no sentido de não se aplicar o acordo de não persecução penal depois de que já houve a denúncia. Mas também não desconheço que nós temos casos em que já houve, inclusive, interrogatório, temos casos já em fase de apelação, em que o desembargador relator ou o magistrado determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para ele falar sobre o acordo de não persecução. O que me parece adequado se nós pensarmos num sistema de justiça penal negocial. Acho que são essas as perguntas, né, Davi? Sim, eu vou passar aqui, vou fazer uma pergunta para o doutor... Não te ouço, desculpe. Oi, está me ouvindo? Agora sim. Vou passar a pergunta aqui para o doutor Rosmar, que foi feita pela Mariana Demétrio. Doutor Rosmar, ela pergunta o seguinte: doutor, penso que a lei, mesmo com sérias penas, não é capaz de coibir a criminalidade. Gostaria de saber qual o seu pensamento sobre isso e qual seria uma solução para tal problemática. Obrigado pela pergunta. É o seguinte, essa ideia de solução em questão penal é a coisa mais complicada que pode existir, né? Se nós assim pudéssemos ter a solução, eu mesmo já teria dito, né? Assim, até seria bom para mim tudo. Olha, Rosmar criou a solução para o problema do crime, né? Mas, Mariana, tem um livro assim fantástico. Se me pedir, eu gosto de indicar, embora pareça ser autoritário você indicar, né? O Hamilton uma vez diz: eu não gosto de indicar livro, porque como se a pessoa estivesse impondo. Mas é o livro do Zaffaroni sobre questão criminal. É um livro fabuloso. Tem vários textos, né? É um livro de criminologia. Na verdade, prisão existe, lei penal existe, porque a gente não sabe o que fazer com quem comete um crime.
que é que eu faço com a pessoa que comete um crime inadequado? Eu combino com você. A gente mora, por exemplo, em um condomínio. Não faça isso. O sujeito vai e faz. O que é que a gente vai fazer com ele, né? Então, o delito, aonde se convencionou chamar de delito, ele existe como uma necessidade social e a resposta ela é sempre complicada. A lei mesmo, assim, tem um amigo que disse, olha, mas ela inibe, né? Vem a lei de abuso de autoridade, ela inibe, ela vai resolver o problema. Será que inibe realmente? Ou aquele órgão, aquele juiz que sempre abusou, ele vai continuar abusando, né? E aquele que é uma pessoa jamais comedida, ele vai sempre ser comedido da mesma maneira, né? O fato é que, de repente, alguém pode se acomodar ao indicativo da lei, pode se ver inibido, ela pode até exercer algum condão preventivo em relação a B ou C. Mas a gente não tem certeza disso, porque envolve livre-arbítrio e determinismo. É interessante que a noção do livre-arbítrio ali construída com Agostinho, a gente não comprova o livre-arbítrio. Já percebeu isso? Você não consegue demonstrar que ele existe, né? Aí, se você for para uma postura assim mais nietzschiana, o Nietzsche ele era determinista e o Nietzsche também era abolicionista. Quando você se torna determinista, você considera o ser humano como um irresponsável penal, né? Ou seja, o determinista ele é como se ele estivesse abolindo a noção de culpa. A culpa, assim, foi bem construída ali com o cristianismo, então foi seguinte. Então, a noção de culpa envolve noção de responsabilidade, noção de pecado e noção de penitência. Toda aquela estrutura ali do cristianismo, uma boa parte, a gente campou para o direito penal. Não é à toa que se chama penitenciária, pena, né? Crime é o pecado. E aí você faz toda essa estrutura de responsabilidade. Mas eu realmente sou muito cético em acreditar que a lei consegue alterar a realidade. A lei é um parâmetro de controle muito mais destinada à contenção do arbítrio do Estado. Então, é o arbítrio estatal que está em jogo ali, né? A lei seria, então, uma expressão da liberdade. Por isso que limitar a liberdade de alguém só por intermédio da lei. Geralmente, de qual a finalidade do processo penal? Eu coloco a finalidade primeiro de sobreposição, a de proteção da liberdade. Vem depois a atuação punitiva e, em seguida, a atuação civilizadora. Obrigado. Perfeito. Eu tenho aqui mais algumas perguntas e até foi eu mesmo que são as dúvidas aqui minhas, né? E aí umas eu vou querer ouvir de ambos os palestrantes. Agora, antes, é uma pergunta que até, na verdade, um comentário, né, sobre a questão da prisão dos 15 anos do júri, que o doutor Osmar mencionou, e eu fico imaginando, né, que naquela época que tinha o recurso, né, protesto por novo júri para penas acima de 20 anos, quase nenhum juiz aplicava pena acima de 20 anos para evitar o protesto. Aí o que me vê na mente com essa alteração pela reforma, pela lei anticrime, é que a maioria dos juízes agora vai aplicar acima de 15 só para prender logo, né? Então, assim, vai acabar sendo uma obrigatoriedade essa pena acima de 15 anos, só para que o juiz possa ver logo o réu saindo dali preso, né? Caso ele esteja em liberdade. Então, é algo assim, para mim, uma tremenda inconstitucionalidade. Todavia, na reforma anticrime, fazendo essa pergunta para o doutor Osmar, traz assim, deixa muito claro que a prisão provisória não vai ter a finalidade de pena antecipada, porque nós já tínhamos isso numa construção jurisprudencial, mas agora a lei está ali deixando muito claro. Eu pergunto, a gravidade concreta, muitas vezes utilizada na prisão preventiva, para decretar a prisão preventiva, que também é utilizada na dosimetria. A utilização da gravidade concreta na prisão preventiva traz essa característica de pena antecipada e assim, violando o artigo trazido pela lei anticrime, doutor Osmar? Médici, essa questão da gravidade concreta é uma preocupação nossa, porque remete à noção de ordem pública, né? A noção de ordem pública é uma noção muito aberta. É tudo que a gente não gostaria de ter em uma legislação, pelo menos quem pensa em uma legislação garantidora. Alguns autores, assim como Mido Clerc, eles trabalham inclusive com uma opção mais radical
para dizer que a garantia da ordem pública é um parâmetro absolutamente inconstitucional. A questão da gravidade concreta me parece muito mais uma questão retórica do que aferível, né? Assim, o que é uma gravidade concreta? O que é uma gravidade abstrata? Enquanto a noção de gravidade, veja, o que é grave envolve o juízo de valor axiológico. A noção de valor, ela sempre vai implicar uma forma de uma metodologia intuitiva, um conhecimento que se coloca em permeio entre o empírico e o intelectivo. Então, eu acho triste a gente trabalhar com esses parâmetros, porque são parâmetros que vão ser justificados com base em inferências muito mais interpretativas, ou seja, vai depender muito mais da retórica do julgador do que propriamente de uma constatação empírica, sabe? Eu penso também que é uma ideia que viola o estado da inocência e, desse modo, converge com o que você falou a respeito de uma antecipação punitiva inconstitucional. Sim, é o que eu também penso. Antes de passar a pergunta aqui que a doutora Isabela Araújo fez ao doutor Rosmar, só passar aqui mais... e aí é a pergunta que eu ia fazer para ouvir a opinião dos dois, tanto do doutor Marlos quanto do doutor Rosmar, que é o seguinte, são duas perguntas, eu vou tentar fazer em uma só. O doutor Marlos trouxe que a confissão é uma grande problemática dentro do acordo de não persecução penal. O que, ao meu ver, eu também concordo, eu não sou adepto a essa confissão dentro do acordo. Todavia, é bem provável que, acredito eu, que ela possa permanecer. E o doutor Marlos trouxe a grande situação que, caso ele descumpra o acordo pelo não pagamento, aquela confissão está ali. Mesmo que ela não seja usada no processo, até porque ela foi feita pelo juiz ali para o promotor, enfim, mas vamos supor que ela não seja usada no processo, o promotor ele já tem consciência, já tem ali toda a confissão circunstancial, né, trazida pelo investigado. Então, estamos lidando com o ser humano, e eu acredito que ele não vai apagadamente isso. Né? Esperemos que ele possa agir na boa-fé, mas estamos lidando com o ser humano. Eu pergunto, talvez uma saída seria, aí por isso que eu queria ouvir a opinião dos dois, tanto do Marlos como advogado, tanto também do doutor Osmar como magistrado. Talvez seria uma saída a confissão simples para obter o acordo de não persecução penal, e se caso ele confessar circunstancialmente ao juiz das garantias, que já vai estar impedido de julgar mesmo, se ele confessar circunstancialmente ao juiz, ele obter um benefício maior já estipulado em acordo. Ou seja, ele não confessar circunstancialmente ao promotor, e sim somente ao magistrado. E aí, caso ele faça, ele obtém um benefício maior do que uma simples confissão sem ser circunstanciada. Eu passo primeiramente para o doutor Marlos a pergunta e depois eu queria ouvir a opinião também do doutor Rosmar. Doutor Rosmar quer falar primeiro, que não falou sobre acordo de não persecução? O senhor quer... Pode falar, doutor Rosmar, primeiro. Então eu falo, sem problemas. Professor Marlos, aí eu aprendi bastante, viu? Gostei muito da exposição, especialmente com esses exemplos, o arbítrio, né, do Ministério Público, quando se está com a faca e o queijo na mão, né? Então, sabe, Médici, eu acho que a gente precisa distinguir muito bem os dois tipos de acordo de não persecução penal que existe no nosso sistema. É interessante que a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, a 181, estipulava o acordo de não persecução penal a partir do artigo 4º, parágrafo 4º da Lei de Controle do Crime Organizado, que era uma subespécie de colaboração premiada, né? Então, a meu ver, o acordo de não persecução penal do artigo 28A, ele tem muito a natureza de uma grande transação penal, sabe? Com algumas distinções. Talvez a principal seja esse controvertido reconhecimento de culpa, que a meu ver, indica a sua inconstitucionalidade. Eu tenho
eu tenho uma opção pessoal mais radical do que a do professor Marlos, que é de entender esses institutos pactuados em torno das garantias como inconstitucionais, porque acabam fazendo com que a pessoa, numa posição assim geralmente frágil, né, ela abra mão de direitos fundamentais. Eu não tenho ideia do que seja responder um processo criminal. Preso, então, deve ser uma coisa devastadora, né? Mas o fato é que essas pessoas que fazem acordo, né, transação penal, elas estão sempre em uma posição desvantajosa e quase que em situação de coercibilidade, né? Aceita ou não, eu acho que qualquer um de nós que nos colocarmos numa situação de flagrante delito, ou mesmo acusado de algo que não fez, vai pensar duas vezes e talvez aceite o acordo de não persecução penal, talvez confesse, inclusive, que não fez, com o objetivo de evitar um risco maior posterior, né? Aí, por conta dessas questões, é que eu tenho uma opinião mais radical, nível pessoal, embora perceba que as coisas não vão caminhar para esse lado. Muito provavelmente, o espaço consensual de justiça criminal no Brasil seja um caminho sem volta, né? Então, colocando esse paralelo, eu penso que a confissão circunstanciada ela vai ter lugar na colaboração premiada, no artigo 4º, parágrafo 4º, sabe? Para o acordo de não persecução penal do artigo 28, que não exige colaboração alguma, é como se fosse apenas cumprimento de restrições de direitos, né, estabelecimento de condições, bem parecido ali com o artigo 89 da Lei 9.099, com alguns acréscimos, creio que vai ser um procedimento muito mais simplificado. Perfeito. Eu até anotei aqui, né, eu tenho uma opinião de que poderia, ao invés de fazer o acordo ser do jeito que foi o artigo 28, eu comungo com a opinião do doutor Auri Lopes, que fala que, na verdade, poderia ter sido uma transação penal com pena para os crimes que têm a pena inferior a 4 anos. Ou seja, seguir os mesmos moldes, as mesmas coisas da transação penal, só ampliando em relação à quantidade a quantificação da pena. Doutor Marlos, em relação à opinião do doutor... Desculpe, sobre esse ponto ainda, né, como a transação penal é restrita aos de menor potencial ofensivo, né, eu considero também inconstitucional sob essa ótica. E por quê? Depende muito do ponto de vista, né? Se alguém achar que acordo de não persecução penal é benefício ao réu, aí tudo bem, eu estou errado, porque se for algo legal, bom, né, então benéfico, você pode extrapolar os limites constitucionais, porque afinal de contas são mais liberdades e menos restrições. Mas é porque a minha percepção em torno do acordo é muito negativa, sabe? É como se fosse um mecanismo para restringir direitos. Tipo assim, nós não tínhamos a busca da verdade a qualquer custo, né? Ambição da verdade, segundo afirma o Saled, ambição da verdade no processo penal. Então, dava ensejo a um processo inquisidor. Então, agora com o acordo, sabe, Marlos, a gente desiste da verdade, né? Porque o momento do acordo pode ser, inclusive, antes de você produzir qualquer prova, assim, então vamos desistir da verdade. Então, ou são os excessos no Brasil, né? Ou é o excesso de a verdade a todo custo, busca da verdade real, um sistema inquisidor, ou é simplesmente um excesso correlato, contrário, no sentido de você ser extremamente pragmático, onde os fins justificam os meios. E vamos, então, esquecer a prova, né? Obrigado. Doutor Marlos. Eu até quis ouvir o doutor Rosmar primeiro justamente para compartilhar, ouvir a opinião dele e até dizer ao doutor Rosmar e a todos que, do ponto de vista teórico, eu estou perfeitamente alinhado com essa visão que o doutor Rosmar coloca. E, na prática, o que se viu é que, como os processos criminais, de um tempo para cá, estão numa violência ainda maior do que a própria existência dele, porque todos sabemos que a existência de um processo criminal contra si é uma condenação pelo próprio processo, independente da condenação final,
mas na prática esses instrumentos têm servido para uma solução, se bem orientada pelos advogados, se bem avaliada, etc., tem servido para uma solução menos pior. Sem dúvida, menos pior, porque boa, como o Dr. Rosmar colocou, ela não é. E acho que isso na minha fala ficou bastante claro. E eu comungo das preocupações que o Dr. Rosmar trouxe em relação à justiça penal negocial, como comungo também dos entendimentos que ele trouxe quando falou sobre as medidas cautelares. Queria eu ter em todas as comarcas, em todas as varas, em todas as circunscrições, uma série de juízes com o pensamento do Dr. Rosmar, que aí nós teríamos um processo mais equilibrado do ponto de vista judicial, inclusive, porque não são raros os casos em que o juiz ocupa o papel de acusador, muitas vezes mais acusador do que o próprio Ministério Público. Então, num mundo prático, que é o mundo dos advogados, nós temos que acabar trabalhando com esses instrumentos para, de alguma forma, trazer algum menos pior para os clientes. É dentro desse aspecto prático que eu comecei a trabalhar com a justiça penal negocial. Não acho que não serve para todos os casos, não é a melhor saída na maior parte dos casos, mas nos acordos que eu fiz, entendo que acabamos atingindo um bem um pouco melhor do que se fosse a condenação. Por isso que eu sempre ressalvo nas minhas falas que o papel do advogado é muito importante nessa justiça penal negocial. Quanto à confissão, que é a questão da pergunta, se faz um malabarismo aqui para os que defendem que a confissão não pode ou que não será utilizada pelo Ministério Público aqui, depois de uma quebra de acordo, que é a pergunta. Lembrando que no artigo 197 a confissão por si só não presta para condenação, outros dizendo que a confissão vai ser feita para o Ministério Público e, portanto, está fora de um ato judicial e, não estando num ato judicial, não pode ser reconhecida pelo juiz como uma confissão e, portanto, não será usada depois. Mas, tirando as questões teóricas e de natureza jurídica da confissão, me parece que qualquer confissão que se faça, de qualquer forma, em qualquer circunstância, ela será, se quebrado o acordo, ou se não cumprido o acordo, ele vai trazer um prejuízo para aquele que confessou. Então, eu realmente entendo que a confissão não pode ser feita nem informalmente, nem circunstancialmente, nem fora do processo, nem dentro do processo, porque acredito que a confissão vincula a pessoa. O que é preciso entender aqui é que precisa haver numa justiça penal negocial, todo mundo precisa sair do seu lugar de fala. Quer dizer, o advogado precisa sair da posição de defesa, aguerrida, o Ministério Público precisa sair da posição de acusador e as partes precisam negociar dentro de balizas legais, lógico. Mas, se a defesa continuar exercendo a defesa e o Ministério Público exercendo a acusação, não há acordo. E muitos me perguntam, e eu inclusive entendo que naqueles casos em que o advogado é contratado para fazer um acordo, é de muito bom tom que a defesa técnica dele seja exercida por outro advogado, de outro escritório. Explico. Você está sofrendo uma ação penal. No meio da ação, você resolve fazer um acordo de colaboração. Mantenha o teu advogado de defesa técnica e contrate um outro para fazer a colaboração. Para quê? Para você não se enfraquecer no processo estrategicamente. Aquele advogado que está fazendo a defesa técnica vai usar toda a defesa técnica possível. E aquele que está tratando da colaboração, parece, teoricamente, que isso pode não funcionar, mas a gente tem que lembrar que o Ministério Público, o juiz, as partes, o Ministério Público e Defesa, somos todos humanos e estamos enxergando isso como uma estratégia processual. Então, são questões aí interessantes para nós refletirmos. Perfeito. Em razão do nosso tempo, nós tínhamos aqui, o Luiz Eduardo colocou aqui uma fala, não uma pergunta, né,
constatação, e eu concordo plenamente com o que o Luiz Eduardo mencionou aqui. Na minha opinião, agora o MP vai saber onde procurar, mesmo que não use a confissão. Mas, de qualquer forma, em razão do nosso tempo, eu só tinha mais uma ou outra pergunta aqui. O doutor Rosmar até respondeu a Isabela aqui, né, no chat. Tem uma ou outra pergunta aqui que eu vou encaminhar ao doutor Marlos para que possa depois, talvez, a gente possa futuramente até fazer, quem sabe, uma live, né, para poder encerrar alguns pontos em relação ao acordo. Mas, em razão do nosso tempo, até para não tomar mais tempo dos nossos palestrantes aqui, que gentilmente ficaram aqui por esse tempo aqui conosco, eu vou encerrar, né, nosso webinar de hoje, e essas possíveis dúvidas aqui eu passo aos palestrantes para que possa, depois, qualquer coisa, responder. Enfim, as pessoas podem ficar à vontade até para procurar os doutores, né? Estou colocando aqui, sendo ousado em colocar à disposição os doutores do direct nas redes sociais, mandar mensagem para poder tirar qualquer possível dúvida que ainda permaneça. Muito obrigado, doutor Marlos Arnes de Oliveira, por essa brilhante aula de acordo de não persecução penal. Muito obrigado ao doutor Rosmar, né? E agradecer também ao doutor Homero Mafra, presidente da Abracrim do Espírito Santo, por esta grande oportunidade de dar essa chance, essa abertura para poder realizar este evento. Agradecer a doutora Flávia Aquino, secretária da Abracrim do Espírito Santo. Salvo engano, acho que é o Pedro que está ali atrás, Flávia. É o Pedro, manda um abraço aí para o Pedro. Pessoal, quem ficou conosco até o presente momento, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Este evento está sendo gravado, vou encaminhar tanto para o Dr. Marlos quanto para o Dr. Osmar Alencar o vídeo, né, para que possa ficar nos arquivos dos doutores. Passo a palavra aqui para queiram apenas para poder despedir ao Dr. Marlos, ao Dr. Osmar e à doutora Flávia. Eu posso falar? Pode. Obrigado muito a você, viu, David Metzger, a doutora Flávia, a Abracrim, ao seu presidente, e ao professor Marlos Arnes. Um prazer imenso conhecê-lo aqui virtualmente, viu? Alegria minha. Acho muito bacana, muito legal. E é isso aí. Prazer. Obrigado. Eu agradeço Davi, Flávia, todo o pessoal aí da Abracrim Espírito Santo. Alegria conhecê-lo, doutor Rosmar, uma cabeça arejada, uma cabeça aberta, e eu admiro muito essas posições, e vamos continuar compartilhando conteúdo e contatos com toda a Abracrim do Espírito Santo, com o Davi, com a Flávia, com você e com todos que estão aqui nos acompanhando. Um grande abraço a todos. Ok, abraço. Até mais. Sexta-feira nós temos outro evento e amanhã também com o doutor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. E sexta-feira, nosso último dia do webinar. Até lá, pessoal. Amanhã eu vou estar com vocês, Davi, assistindo o doutor Mariz. Esse é um gigante da advocacia, viu? Olha, tinha que ter um auditório para 1000 pessoas para ouvi-lo falar. Parabéns. Vamos ter virtual. Obrigado. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos e até mais. Obrigado a todos. Valeu.